E aí, pessoal, sexta-feira novamente, e com sexta-feira tem dica de filme, né? Hoje eu vou falar de um filme não tão velho, tem só 11 anos, então eu tô melhorando um pouco, né? Mas, na verdade, é uma dica de filme dupla, porque eu pensei, vou falar sobre esse filme aqui, Feitiço do Tempo, esse sim é antigo, lá dos anos 80, e é um filme que eu gosto muito, virou cult, né? Mas ele é um filme sobre repetição, né? Repetição do dia. Esse cara aqui, ele vai dormir e quando ele acorda, ele tá no mesmo dia que ele tava. Então ele fica preso naquele mesmo dia. Que no inglês é o dia da marmota, né? É o Groundhog Day, se eu não me engano o nome. Porque é o dia da marmota. Ele é um jornalista, ele fica cobrindo um evento meio que ele acha meio chato, que é o dia da marmota e lá de uma cidadezinha pequena. E aí, quando ele vai lá fazer essa cobertura, ele fica repetindo o dia. E aquilo não só é ruim porque ele tá preso no dia, mas ele tá preso num dia muito chato que ele não queria estar. Mas eu não queria falar sobre esse filme, eu queria falar sobre esse outro, né? Veio um pessoal e perguntou assim: bah, e se a gente colocasse o feitiço do tempo, mas enchesse de alienígena e de pancadaria e tiro? Aí a gente ia ter o limite da manhã. Então, o Limite da Manhã segue a mesma ideia do Feitiço do Tempo, só que voltado para a parte de ação. Aquele outro é uma comédia e esse é uma ação. A premissa é muito parecida. Eles vão repetir um trecho de tempo, né? Lá no Dia da Marmota, ele repete sempre o mesmo dia, ou seja, quando ele dorme, ele acorda no mesmo dia. E no Limite da Manhã é quando ele morre, ele volta pro início. Só que, como ele tá em guerra com os ETs, essa morte é meio certa, né? Ele sempre morre depois. Sempre morre no dia do evento, lá no. Como se fosse o dia D deles contra os ETs, né? E eu acho bem bacana esse tipo de filme, porque eu gosto muito dessa coisa de tempo, né? Dessa temática do tempo, mexer com tempo e paradoxos e tudo mais. E também porque esses dois filmes, eles, para mim, eles são muito bem roteirizados. Porque é muito difícil fazer um filme assim que não se torne maçante pra gente que tá vendo. Porque vai ter muita repetição, né? Ele vai vivenciar o mesmo dia, então se o roteirista não cuida, ele acaba repetindo muitas temáticas dentro do filme e isso pode tornar o filme meio monótono. Eu confesso que, apesar de eu adorar o Feitiço do Tempo, ele cai um pouco nessa armadilha. Chega um ponto mais pro final que ele começa a repetir temáticas e tu começa a ficar assim, cara, esse filme tá ficando meio enrolado. No o Limite da Manhã isso não acontece. O roteiro é muito bom, ele é baseado no mangá, então o mangá já fez um bom trabalho nesse sentido. Mas no Limite da Manhã não acontece isso. Tu tem a sensação de que ele vive o mesmo dia, mas eles repetem pouco os eventos. Eles repetem os eventos só o suficiente para tu ter a sensação de que ele já vivenciou aquilo ali por alguma razão, né? Então ele usa alguns truques de edição ali e do próprio roteiro para dar essa sensação pra gente de que ele já passou por aquilo. Por exemplo, tem um momento no filme em que ele tem que se infiltrar lá num lugar que é cheio de agentes que se pegarem ele, acabou-se, né? Então, ele faz algumas coisas, né? O Tom Cruise é muito bom nesse tipo de coisa de ação, né? Ele é um cara muito sabe muito bem mexer com o físico, né, com a coisa física da cena. Então, ele puxa a moça que seria a Emily Blunt aqui, né, Emily Blunt, ele vai lá e puxa ela, porque ela não sabe, né, então ele vai. E por que que ela é importante no filme, né? É outra coisa pertinente de se falar. Porque ela era uma que estava presa no dia anterior. Então ela é meio que uma soldado lenda, é soldado? Uma soldado, não sei, enfim. Ela é uma combatente lendária lá no filme, porque ela vivenciou o mesmo período, só que antes dele. Aí daí o feitiço se quebrou e ela acabou saindo daquele ciclo. Mas como ela sabia, ela aprendeu todos os macetes e conseguiu ganhar então pro pessoal lá. E aí então ela meio que vira a, a mestra
Quem treina ele? É ela quem treina ele, porque ela já sabe como lidar com essa questão, né? Então é muito bacana o filme, gosto muito, né? E traz algumas coisas para nós, né? Porque quem de nós já não sentiu que está vivendo o mesmo dia repetidamente ou a mesma semana, né? Já que a rotina do ser humano ela costuma ser bem fechada, né? A gente acorda, trabalha, tá cansado do trabalho e dorme de novo. Então é uma coisa que, se a gente parar para pensar, não é tão surreal assim, né? Digam aí, pessoal, nos comentários, você gostam desse tipo de filme que mexe com o tempo? Já viram esses aí? O que vocês acham? Eu vou deixar o link da playlist aqui com o filme anterior para vocês também estarem seguindo aí. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.